Tu não tinha nenhum namoro porque na imprensa diz que a Sheila Carvalho namorava o compadre Washington, ficou 4 anos escondido ali, né? Eles namoravam escondido. Isso é verdade mesmo? Eles namoravam escondido, esse negócio? Ai, você acha que eu vou sair falando do Não, mas não compadre sai da Carvalho? não, mas não Pergunta dos meus, vai, vamos chegar na minha lista, tá. aí eu te falo se é sim, se é Aqui, não. a imprensa diz que tu saía com o jacaré. É verdade isso, com o jacaré? Que tu já deu uns beijos no jacaré? Que tu já fez É a primeira vez que eu falo, já teve uma first. Eu sabia, bicho. Meu irmão, eu sei das paradas, bicho. Pra que Léo Dias? E como é que é o... Porque o jacaré era bonitão, meu irmão. O jacaré parece um modelo internacional. Como é que foi isso aí? Você se apaixonou pelo jacaré? Aquelas coisas de estrada, ô Sérgio. Aquela carência, né, cara? Dá aquela carência. E não é só a carência, ali a pessoa protegendo, a pessoa, né, essa figura de cuidador ali, sempre foi frágil pra mim. Meu pai saiu de casa, tinha 5 anos, então é uma fragilidade, assim. As pessoas que estão ao meu lado, que eu escolho de estar ali, no geral, tem esse perfil de eu me sinto bem sendo cuidada. Então a gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Tanto é que eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento. Mas o E pessoal sabia? O pessoal sabia ou foi alguma coisa que você está contando lá agora? no Tchan sabiam, pessoal pro sabia. mundo não. Ninguém sabia. Você leu um tal de um livro, né, que saiu, Eu sei, Filho da eu sei Mãe. toda a tua vida, eu sei das tuas paradinhas todas. Ai, não mo- Eu sei com quem tu ficou, quem tu deu toco. Ai, meu Deus do céu, agora, depois dessa, já deu eu até sei. Eu sei tava das assim, paradas. tão confortável. Ixi, Ontem eu você encontrei- mandou uma que ninguém nunca perguntou, ninguém nunca Mas mandou. eu sei, é que é Tanto é que Serginho quando Malandro. saiu esse livro, tanto é que... Como é que é o jacaré? O jacaré, assim, ele é quente? ó, Ele é tirando quente? meus irmãos, Ele é não vou quente? falar dele Ele é fervendo? nesse aspecto. Eu vou falar do que me importa falar do Pode jacaré. falar o que você quiser, pô. É, porque tirando o meu irmão, meus irmãos, ele é a pessoa que eu tenho a maior gratidão. Porque ele me salvou de ser afetada de artista. Sabe aquelas artistas doidas? E vou te falar por quê. Quando eu entrei, ele falou: te dou 2 anos pra você estar surtando. Eu falei: eu tenho minhas raízes, eu tenho minha essência, ainda nunca vai acontecer. Falei, mas aí eu falei pra ele: oxe, o negócio tá. Esse microfone parece pinto de idoso, porra. Toda hora tá caindo esse bagulho aqui. Dá uma apertadinha aqui. Não, mas aí eu dei um jeitinho no peru do idoso. Ficou no O jeitinho. bagulho ficar caindo aqui, porra. Aí o que acontece? Eu falei assim: se eu fizer isso, você me avisa, você me salva, porque eu não quero ser essa pessoa. Ele tinha medo que você ficasse... Ele apostou comigo que eu viraria, eu apostei que eu não viraria, mas eu fiz esse acordo com ele. Falei Viraria assim, o quê? Viraria... essas pessoas escrotinhas aí, que tratam mal, artista afetado. Arrogante. Arrogante, a gente, Soberba. são vários adjetivos dentro dessa conta. Quando você fala escrotinho, já tem um pacotinho. Entendi. E aí teve um dia que a bonita... Gente, eu dei um piti com esse segurança que eu falei que era o meu irmão. Foi alguma coisa do tipo assim, quando a gente parava ali nos postos pra comer, né? Comprava comida, a linha de frente, que eu, Jacaré, Carvalho, o compadre e o Beto, a gente ficava dentro do ônibus, a banda descia, os seguranças desciam e faziam ali a marmitinha pra gente. Já tava esses 2 anos aí que foi esse tempo. Quando o meu segurança chegou com a minha marmitinha, eu abri. Você ainda não aprendeu que eu gosto de comer? E meio que fiz assim, com a comida. Que isso? Esse jacaré me pulou lá de trás, que ele gostava de ficar atrás. Ele me pegou assim pelo braço. Ele começou a me sacudir. Sinha doida, que ele me chamava de sinha doida. Vá pedir desculpa agora. Lembra que você pediu pra eu te avisar quando você estivesse chegando, essa pessoa escrota? Você foi agora. Vai lá e pede desculpa pra ele agora. Fui lá, falei, por favor, desculpa, nunca mais vou fazer isso com você. Então, isso foi uma lição tão grande pra mim. Foi o teu irmão, né, cara? Foi esse momento que podia ter dado muito ruim, Sérgio. Podia ter pessoas ali do lado que, sabe, que alimentasse o ego, que me levasse pra um lugar tão escroto. Mas aí, eu tive pessoas, inclusive, uma pessoa que eu namorei na época, o Alexandre,
o Jacaré, ele me ajudou muito. Então, assim, Alexandre Pires, né? eu tenho muita gratidão a ele, porque ele me ajudou a ser uma pessoa com o pé no chão também, porque ele é assim. Então, o Jacaré, ele não se corrompeu com a fama. É muito doido. Não, isso é muito importante o que você está falando, porque você foi uma pessoa, e é ainda uma pessoa muito famosa, e você foi um fenômeno, né? E as pessoas caem para esse lado mesmo. Eu tenho vários amigos que Nossa, se você tiver alguém realmente, para alimentar pô, só seu ego, é verdade, você bicho. voa. É quase um combustível ali. Então, você vê o que você vai se alimentar. E eu comecei a entender quem que eu tinha que me conectar. Que isso eu sempre fui muito boa em tomada de decisão. Então, na época lá da infância, na adolescência, que eu falei do poder, o peitinho já nascendo. Gente, como que os bandidinhos, não tem outro nome, infelizmente, é a minha realidade. Ofereciam um mobilete para meus irmãos. Davam, vou dar um mobilete para casa se vocês fizerem a Sheila me namorar. E eu já tinha uma cena, Sérgio. Tanto é que eu nunca me envolvi com ninguém que ia pro mau caminho, sabe? Eu tinha uma coisa muito clara do que eu queria. E também, na época do Tchan, se eu tivesse essa tendência aí de ficar ouvindo só ego, tava lascada. Ia estar lá em cima, né? Porque o grupo mais famoso da época, a menina faz, né, 3 revistas num ano, não sei o que, todas as capas de revista, concurso disso, ranking. Nossa, eu ia surtar. Mas Deus é tão bom e a minha realidade é tão boa, que aí eu tô lá com tudo isso que eu tô te falando, chegava em casa, não tinha tanta grana quanto estava achando, então minha família continuava pobre. Minha família continuava em Cidade Ademar. Meu pai continuava alcoólatra. Então eu não pude surtar, porque a realidade batia muito com os pés no meu peito, sabe? Eu vou surtar como? E eu lembro que uma vez minha mãe falou assim. Uma vez eu tentei folgar com minha mãe. E minha mãe é leonina. Ela, você pode ser loira do Tchan daqui pra fora. Aqui dentro, eu sou sua mãe. Você pode baixar essa bola. Então, eu tô apontando os momentos que eu lembro que foram determinantes para eu continuar sendo uma pessoa do bem, sei lá, que nome a gente fala. Você chegou a usar droga, essas coisas naquela época? Todo mundo usava muita droga e tal. Você chegou, de repente, Não. talvez se perder nas drogas? Esse Não. negócio? Primeiro, a dança me salvou. Eu lembro que eu tentei fumar. Fumou maconha? Não, fumar cigarro. Fumar cigarro. E eu queria fumar. Fumar, porque na época todo mundo fumava, era charmoso. Era charmoso fumar. Mas eu já era Tinha dançarina. aqueles anúncios do Marlboro, daquelas coisas todas. Tudo Free, questão de bom senso. Pra fumar. Aquela voz sexy. Ah, puta babaquice. Então. Fumar faz mó mal, pô. Só que a gente não sabia, né? A gente não sabia da realidade. A gente sabia a mensagem que estava chegando a gente o dia inteiro. E a primeira diva da minha vida foi minha avó. A minha avó tinha umas unhas desse tamanho, vermelha. E assim, 50 pessoas nessa sala, do tamanho dessa mesa, todo mundo se espremido, mas a minha avó tinha o divã dela, que ela ficava deitada, assim, né? Ela deitada, assim, então ela fumava com aquele esmalte vermelho. E eu ficava assim, babando, maquiada. Minha avó nunca saiu do quarto sem estar arrumada. Então era a minha diva. Era o ápice de uma mulher poderosa. Era a minha avó, paraibana, saía dando tiro. Então era muito doido, eu queria fumar. O que acontecia? Eu já era dançarina, saía pelos meus poros aquele cheiro de nicotina. E saía assim aquele cheiro e meu condicionamento ia muito lá pra baixo. Então eu falo sempre, o corpo me salvou de tanta cilada da vida, Sérgio. A sua dança, a sua... A minha conexão com o meu corpo, não só a dança. A conexão que eu tenho com o meu corpo, de me ouvir, de falar, poxa, eu vou fazer boas escolhas pra você. E isso me salvou sempre. E você chegou a ter, por exemplo, qual é a tua religião hoje? Qual era a tua religião antigamente? Você tinha uma Eu cresci naquela coisa bem brasileira. Então, a minha avó era da Umbanda. A minha mãe dava aula de catecismo. Então, eu fui batizada, eu fui crismada no catolicismo. Mas chegou um momento que eu fiquei muito perdida quanto à religião. E não fazia mais sentido ali, muita coisa que a gente ficava ouvindo de hipocrisia, de religião. Então, religião começou a ser um lugar muito hipócrita, né? Que chegava pra mim. Não estou criticando quem é, vai lá, faz o que você quiser. Pra mim, as historinhas que a gente começa a conhecer do mundo não começaram a se conectar. E eu, vou ficar sem religião? Mas, graças a Deus, Deus sempre ficou preservado no meu coração. E aí, já fui em... Eu não sei como chama, templo budista, não lembro o nome. Mas é budismo. Já fui no budismo.
Aí já fui pro candomblé, já fui pra Foi Umbanda. Hoje, tipo Chico Xavier, kardecismo. kardecismo. Eu adoro, é o que eu mais me encontro no kardecismo, mas assim, é mu vou falar do corpo, porque é uma realidade minha, não tô querendo falar bonitinho, não programei nada de falar. Fala aquilo O que tá em corpo casa. é o meu templo, e não é que o corpo é tão forte pra mim, que tenha me dado, né, essa projeção na vida artística, na vida, né, financeira, pública. Eu não preciso de ir pra um outro lugar, sendo que eu posso vir pra dentro de mim, me conectar com Deus. Então é sagrado pra mim eu acordar, fazer minha yoga, porque a yoga faz eu voltar pra dentro. E nessa hora eu me conecto com as minhas emoções. Então o lugar que eu mais sinto as minhas emoções e pra mim isso é o sagrado, é no meu corpo. Você acha que você, para ser feliz, você precisa de outra pessoa ou você precisa se encontrar com você mesmo? Se eu preciso de outra pessoa pra ser Para feliz? ser feliz ou você Ah, Sérgio, assim, eu vou te dar 2 respostas, porque a gente tem ferramentas pra isso. Uma resposta pô, é assim: hoje tem uma bandeira da mulher ser poderosa, ser autossuficiente, e tem suas razões. Eu vim de um lar que minha mãe não usava esse nome feminismo, mas ela por si só, a história da vida dela, ela, me apresentou essa força da mulher. Então